E aí, tudo bem com vocês? Hoje eu quero mostrar para vocês um lado muito particular aqui e pessoal, né, meu, que são algumas das leituras que ao longo da minha vida fizeram muita diferença, não só na construção do pensamento, mas eu acredito que também do caráter, enfim, coisas que nos ajudam a sair daqueles pontos que são comuns, né? E a criar até mesmo um senso crítico mais aguçado. E certamente também me ajudaram e me ajudam na minha espiritualidade hoje. Começar com uma curiosidade, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês algumas das leituras que eu fiz ao longo da vida, né? Até hoje. A primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que eu sempre fui muito curioso. Então, a curiosidade, ela ajuda a gente a descobrir, né, destrinchar as coisas. E dos das coisas que eu mais gostava de fazer, eu tinha um dicionário, né, ganhei um dicionário Aurélio, e esse dicionário, ele foi tão usado, mas tão usado que ele no final da vida já estava sem a capa, mas sempre buscava dentro do dicionário as palavras mais difíceis, porque eu sempre gostei muito de ler, de escrever. Então, para mim, é sempre uma riqueza ter às mãos um dicionário. Então, o primeiro livro que eu queria mostrar para vocês é o dicionário, né? Dicionário aqui nesse caso um mini Aurélio, mas todo dicionário é uma riqueza muito grande, né? Quanto mais a gente puder se aprofundar no conhecimento das palavras, no significado das palavras, mais interessante vai se tornando o nosso gosto pela própria escrita, né? Então o dicionário me ajudou muito também, porque na dúvida, né, da grafia das palavras, hoje a gente vê as pessoas nas redes sociais e por aí afora, nos meios de comunicação, escrevendo tanta coisa errada, né, tanta palavra errada, e o meu índice de erro de palavras é muito pequeno, né? A gente às vezes escreve na linguagem mais comum e às vezes erra, mas sabendo que está errando. Muita gente não sabe mesmo escrever. Uma outra coisa que me ajudou muito, principalmente ao longo da minha infância e adolescência, foram os quadrinhos, né? Os quadrinhos é aquele primeiro gosto pela leitura que você toma, uma leitura mais fácil, com imagens, né? A linguagem mais fácil. E aqui eu trouxe para representar uma das coisas que eu adquiri nos últimos anos que me fez mais feliz, né? Porque a gente, quando entra numa livraria, quando entra num lugar que se depara com aquilo que é um tesouro precioso para nós, a gente fica muito feliz. Então, uma das coisas que eu sempre gostei muito de ler foi quadrinhos, e aqui eu tô com uma para exemplificar, né? Um quadrinho da antologia do Homem-Aranha, que é um dos personagens de quadrinhos, se não o personagem de quadrinhos que eu mais gosto. Mas quando eu era criança, né, lia muita coisa da Disney, Pato Donald, Mickey, aquela coisa toda que sempre fez parte da infância e faz parte da infância de muita gente, né? Depois, as coisas do lado do ponto de vista da Igreja Católica, né, que são importantes para mim. A primeira coisa que eu queria destacar é esse livrinho aqui, que é do Van Thuan, um cardeal vietnamita, Cinco Pães e Dois Peixes. É um livro que guiou muito e guia muito a espiritualidade que eu quero praticar, né? Outro livro que eu uso muito e que gosto também muito é o Catecismo para Jovens, o YouCat. Tá aqui, ó. É um catecismo de perguntas e respostas, muito interessante, né? E que foi uma grande ideia da igreja na época de Bento XVI, né? É uma coisa que realmente para a gente ter ali no nosso quarto, ao alcance das mãos e sempre quando for necessário a gente utilizar, porque é um guia praticamente completo aí para as coisas da igreja dentro da nossa espiritualidade cristã católica.
O que não poderia faltar também é a preciosidade também para nós cristãos católicos, a Bíblia Sagrada, né? Que nesse caso aqui, nesse exemplar, é uma Bíblia comentada e é uma edição que eu gosto muito, que é da Bíblia de Jerusalém, né? Então, é lógico, uma leitura obrigatória para todos nós cristãos católicos, é a base da nossa fé, do nosso conhecimento sobre a fé em Jesus Cristo, então não pode faltar na nossa biblioteca. Então é algo, uma leitura pela qual a gente se apaixona, né? É impossível você ser cristão católico e não ter algum alcance da Bíblia, algum entendimento da Bíblia. Depois vem algumas coisas também de ficção, fantasia. Num outro vídeo eu citei esse autor, e aqui eu vou mostrar um outro livro que eu gosto muito dele, que é o Stephen King. Esse livro se chama Escuridão Total Sem Estrelas. É uma série de contos de terror, de suspense. Eu gosto muito desse autor, eu tenho vários livros dele nas minhas estantes aqui. E eu sempre fui muito encantado pelo terror, porque as pessoas têm muito medo daquilo que não existe, né? E deveriam ter mais medo daquilo que existe. E o Stephen King sabe misturar bem isso, né? A maldade do ser humano, misturado um pouquinho com aqueles contos sobrenaturais que eu acho que desperta muito, aguça muito a nossa curiosidade sobre o encantamento das coisas, né? E traz muito um paralelo com o mundo que a gente vive, né? Com aquelas coisas que a gente experimenta no nosso dia a dia, que são muito mais da maldade humana do que qualquer outra coisa. Um outro livro que eu gosto muito, já li há bastante tempo e comprei um exemplar para guardar aqui na minha biblioteca, é esse livro aqui, ó, 1984, do George Orwell. Esse livro também é muito interessante porque fala de uma história de ficção, mas que se confunde muito com coisas que a gente vive hoje no nosso dia a dia, né? Uma espécie de um, um profetismo que foi feito, né? Quando esse livro foi escrito há muitos e muitos anos. Um outro livro que eu adoro, que eu amo muito, que eu gosto demais, é Extraordinário. Aqui, ó. É um livro muito bacana, que também fala muito sobre a relação humana, né? Uma história muito bonita, muito tocante e que eu acho que todo mundo também deveria ler, né? Uma outra coisa que me ajudou muito, principalmente na minha caminhada de seminário, por incrível que pareça, né? Foi a saga do Harry Potter. E aqui eu tenho um exemplar só para poder mostrar para vocês, né? Que é Harry Potter e a Pedra Filosofal. Esse aqui é uma edição ilustrada, né? De uma série ilustrada que saiu há alguns anos, ainda está em sequência, né? Ainda está em edição. Até agora saíram 4 livros, se não me engano, que são os 4 que eu tenho aqui. São de 7 no total, né? Então, é uma saga que envolveu muito, né, e muitas pessoas, porque fala de amizade, né? Fala da força da amizade, combatendo todas as outras coisas destrutivas que tem aí pelo nosso mundo. Fazendo um resumo bem rápido. E finalmente 2 livros que eu também gosto demais, que são uma literatura, acho que essencial. Esse aqui é uma delícia de leitura, é envolvente, é o tipo de livro que esse exemplar que eu vou mostrar para vocês aqui tem 751 páginas e que eu, se não me engano, li em 3, 4 dias, porque quem gosta de ler sabe, tem livros que a gente pega e simplesmente devora, né? Então é As Crônicas de Nárnia, excelente, recomendo, é uma das coisas também que é uma leitura essencial aqui da minha biblioteca. E finalmente um livro que eu considero uma das maiores obras-primas da humanidade, né? Que é O Senhor dos Anéis. Tá aqui, ó. Essa edição é uma edição completa, né? E comemorativa. Essa edição que tem uma história muito interessante, porque ela foi adquirida numa
feira do livro aqui em Belo Horizonte, lá na Serraria Souza Pinto, há muitos e muitos anos. Talvez essa edição eu tenha comprado já há mais de 20 anos. E quase 20 anos, né? Que ela é uma edição de 2001. Provavelmente eu devo ter adquirido por volta de 2002, 2003, no máximo, né? É uma edição de capa dura, que bacana, lateral brilhante. É uma coisa que é interessante, né? Os livros também chamam hoje muita atenção pela sua aparência. E esse aqui, para mim, tem um significado muito especial também, porque foi um achado, né? E uma pechincha. Como que é bom comprar coisas um pouco mais baratas, né? Então esse é um pouco aqui da minha história com os livros. Eu tenho muitos e muitos livros, mas eu separei há pouco esses exemplares aqui só para dizer um pouquinho da minha história com a literatura, que eu acho uma coisa muito boa e positiva na minha vida. Então, só para falar um pouquinho para vocês, distrair um pouquinho nessa quarentena. Um grande abraço, Deus abençoe a todos.